Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, quinta-feira, 12 de março de 2020. Eu, jornalista William Robson, com meu querido jornalista Bruno Barreto, vamos trazer os principais assuntos do dia, divulgado também pelos meios de comunicação, analisar alguns assuntos. O que já está bombando nesse momento é o que a gente vai tratar, é a desistência da visita do presidente Bolsonaro a Mossoró. E com a gente, quem está aqui, Bruno, é o nosso querido amigo jornalista e professor Márcio Alexandre, do Portal do RN, que também vai participar desse debate com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando o programa hoje com meus dados móveis do celular, porque tá sem energia aqui em casa. A COSERN, vez por outra, pisa na bola aqui com os moradores aqui do meu setor. São constantes as faltas de energia e hoje eu não vou ter o conforto de um ar-condicionado, muito menos o recurso do ventilador. A única coisa que eu tenho é torcer para entrar um ventinho aqui pela janela e a toalhinha para enxugar o suor. Então, vai ser no improviso hoje a participação no programa. Se eu ficar muito vermelho aqui, você já sabe, do calor, estou sofrendo bastante aqui hoje. Muito bem, Bruno. E a gente percebe também que pelos dados móveis também fica um pouco a transmissão não fica tão boa quanto nas transmissões pelo Wi-Fi. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio. Exatamente. Então, paciência. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro William Robson, amigo Bruno Barreto. Satisfação estar com vocês nesse projeto que é usado, é pioneiro e é necessário. Muito grato pelo convite e vamos ver o que é possível nós darmos aqui a nossa contribuição nesse foro que é de muita qualidade, é de muita informação e é de muita utilidade. Nós que agradecemos, Márcio. A gente vinha tentando, desde a semana passada, que você participasse do programa, né? Houve os percalços aí, tecnológicos também, mas a gente conseguiu resolver esse problema. E a gente vai começar, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu abrir aqui, gente. Começando pelo portal do RN. Portal do RN, do Márcio Alexandre e do Lopes, destacando o cancelamento da visita de Bolsonaro a Mossoró. Não só o Bolsonaro, mas toda a comitiva também decidiu cancelar a viagem. O blog do Barreto também traz a mesma informação e acrescenta que Moro e os demais ministros também não virão a Mossoró. A nossa solenidade que estava prevista para hoje, agora para as 4 horas da tarde no Hotel Termas, para 1.600 convidados, ou seja, o povo não teria vez. Né? A gente sabe que em Mossoró, Bolsonaro foi derrotado nas urnas, e mesmo assim, ele também tem alguns admiradores. Algumas pessoas ainda admiram Bolsonaro, que Mossoró estavam também organizando algum tipo de movimento para receber o presidente, que de última hora cancelou a viagem. Quais as informações que a gente tem oficiais, Bruno, sobre o cancelamento da visita? A informação oficial é que, diante do veto ontem do BPC, que foi derrubado lá no Congresso, do anúncio da Organização Mundial da Saúde, que agora temos uma pandemia de coronavírus, o ministro Mandetta da Saúde, ele declarou que pode chegar a 30 milhões de pessoas atingidas pelo coronavírus e também os boatos que o presidente estaria afetado pelo coronavírus, porque seu assessor de imprensa, o Fábio Van Garten, está com suspeita de coronavírus e Bolsonaro é muito próximo a ele, então teria esse problema. Outros fatores vão ficar para os memes, né, que eu já estou vendo aí circular, sobre a não vinda de Bolsonaro. Mas, William, nós conversando em privado essa semana, a gente já tinha levantado essa possibilidade de Bolsonaro não vir. Mas aí a gente não falou que era coronavírus nem Congresso, a gente falava em relação à crise econômica, a Bolsa ontem também despencou de novo, ela despencou 7%, o dólar voltou a subir.
a situação, a gente especulava com base na situação econômica, não nessa questão do coronavírus. É verdade, Bruno. Mas, fica à vontade. Não, eu só queria complementar isso que você estava falando, que aqui eu estou compartilhando aqui a página desse momento do jornal O Globo, destacando exatamente isso, né? Que Bolsa reabre, cai mais de 15% e volta a suspender negócios. E o dólar, incrivelmente, bate os R$5. Finalmente bateu R$5, né? Bate R$5. Tem muito a ver com o coronavírus, mas também tem a ver com o desgoverno, né? Não é uma questão, a gente não pode colocar a culpa só no coronavírus, porque o PIB do ano passado, em torno de 1%, já demonstra que a política econômica de Paulo Guedes não está surtindo efeito. E por incrível que pareça, eu resgatei uma matéria aqui da revista Exame, Bruno, e eu vou compartilhar também para o Márcio Alexandre ver, que Paulo Guedes diz o seguinte: se fizer muita besteira, o dólar pode chegar a R$5. Pronto. O dólar chegou a R$5. Porque foi feita muita besteira. Como você acha? Contra as instituições é fazer uma besteira grande. Porque se no dia que for dado um golpe no Brasil, o mercado derruba o golpe. Porque os investimentos vão todos embora, porque o mercado não quer investir em ditadura. Só se for na China. Mas olha as outras ditaduras como é que são, tirando a China. E aí, então, eu queria só concluir o raciocínio com relação a Mossoró. Tem muita gente nas redes sociais, Bolsonaro tem seguidores apaixonados aqui em Mossoró, que vivem na bolha e acham que por causa da bolha dele, Bolsonaro é o suprassumo da popularidade aqui em Mossoró. É preciso lembrar que ele foi derrotado por uma maioria de 24 mil votos no segundo turno para Haddad aqui em Mossoró. E é preciso lembrar que todas as pesquisas divulgadas ano passado mostraram que ele é muito mal avaliado aqui na cidade. Entre ele, Fátima e Rosalba, é Bolsonaro que tem a pior avaliação e não há nenhum fato novo que pudesse melhorar a imagem do presidente aqui na capital do Oeste. Então, para dizer que Bolsonaro é popular ou impopular, eu me baseio nos números. Ele pode ter aí sua parcela de apoiadores, que eu considero significativa, mas ele é sim um presidente impopular aqui na capital do Oeste. E, é claro, abriu margem para os memes, para o povo dizer que Mossoró botou Lampião e Bolsonaro para correr. Eu vou passar a palavra agora para o Márcio Alexandre também falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, eu gostaria de reforçar, Bruno, que todos dê seu like, dislike, comentem e se inscrevam no canal no YouTube. A gente precisa chegar a 1.000 inscritos para iniciar as nossas transmissões ao vivo. E aqueles que se inscreverem, os primeiros 1.000 inscritos, vão concorrer a livros. Daí o Bruno Barreto vai mostrar esses livros aí. E também está nas nossas redes sociais, no Instagram. Aí os livros, o Bruno está mostrando. No Instagram também está lá os livros detalhados, as capinhas, tudo bonitinho para todos verem. Agora a gente precisa chegar a 1.000 inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve rapidinho, só apertar um botão, não custa nada e é de graça. Márcio, essa situação do Bolsonaro aí não vir para Mossoró, primeiro ele viria num evento fechado, né? Inclusive, onde a UFESA seria beneficiada, a universidade é um lugar onde ele não anda, porque ele é muito hostilizado em universidades. Os estudantes, os intelectuais não toleram o Bolsonaro por conta das políticas que eles têm feito para destruir, privatizar as universidades federais. Mas aí, sobre a visita de Bolsonaro, o cancelamento da visita de Bolsonaro e sobre o Bolsonaro em si, você até escreveu um artigo sobre isso, você pode falar mais um pouco sobre isso, Márcio? Ok, meu caro William. Sobre a vinda de Bolsonaro, francamente, eu não acreditava. Não acreditava por uma razão muito simples. Eu não vejo institucionalidade nos atos do Bolsonaro. Parece-me que ele vai concluir esse mandato e um outro, se for possível, sem se dar conta de que ele é chefe de governo, é chefe de Estado. Embora isso esteja muito além da sua capacidade de entendimento. A vinda dele, a não ida dele a universidades é um fato muito, muito fácil de se analisar. Ele é inimigo do conhecimento. Então, ele ficaria muito pouco à vontade na universidade. Sobre a figura do Bolsonaro em si, fazendo um pouco um recorte do artigo que eu escrevi, em 1960,
a Hannah Arendt, ela foi designada pelo New Yorker para escrever alguns artigos sobre o julgamento do Adolf Eichmann, né? E ela, alemã, radicada nos Estados Unidos, de origem judaica, ela ficou responsável por escrever o perfil do julgado. E todos esperavam que ela fizesse aí uma análise bem cruel da figura que o Eichmann era, um camarada muito violento, muito racista. A Hannah surpreendeu a todos quando disse: não, o Eichmann é apenas um burocrata, um cara que cumpre ordens, né, um camarada medíocre, que é o que acontece com o nosso presidente. E, naquela oportunidade, a Hannah fez uma descoberta e a identificação de um fato muito interessante, de um conceito que ainda hoje é muito lembrado, que é a ideia de banalidade do mal. Para a Hannah, o mal ele se torna banal quando as pessoas o aceitam, e mais que isso, quando as pessoas compartilham. E o bolsonarismo ele bebe muito disso. Eu acho que sem essa ideia de banalidade do mal, talvez o bolsonarismo não existisse. Na minha percepção, o Bolsonaro ele é despreparado, é um camarada que caiu de paraquedas, mas ele é, sobretudo, um ser humano mau. O artigo que eu escrevi tem lá: Bolsonaro, o desgoverno, o projeto e as maldades. Interessante isso, Márcio, que você colocou. Por favor. Sim, é interessante isso que você colocou, Márcio, porque Bolsonaro acaba também sendo um reflexo de pessoas más, né? Então, se ele é mau, ele é representante, ele representa um universo de pessoas que vê nele uma figura a ser representada, né? Um espelho, vamos dizer assim. Uma das faces do totalitarismo e que faz com que as pessoas vejam Bolsonaro uma figura é a ideia de que os autoritários eles têm em si alguns conceitos que eles carregam muito forte e fazem isso na prática. Um deles é a ideia de incitar a violência. O Bolsonaro faz isso muito, muito recorrentemente. A ideia de deslegitimar processos, pessoas, instituições, né? Então, William, o Bolsonaro não tem governo. O que funciona lá é o que estruturalmente está posto, né? Qualquer pessoa que esteja num cargo de governador, de prefeito, de presidente, ele terá que ser muito ruim, mas muito ruim mesmo, para que minimamente algumas coisas não funcionem, porque os órgãos têm servidor de carreira, têm técnicos competentes, tem gente que faz lá o trabalho independente de quem esteja politicamente exercendo a função de chefe daquele poder. Então, o desgoverno existe porque não existe projeto que queira minimamente apresentar às pessoas políticas públicas, coisas mínimas para que as pessoas possam ter uma garantia de que está num estado que lhe oferece o mínimo enquanto órgão maior de controle da vida das pessoas. O governo também é controle da vida das pessoas. Então, não tem governo. O projeto é muito claro, o projeto do bolsonarismo é tornar o Estado cada vez mínimo e fazer com que aquele fosso que separa os mais pobres dos mais ricos, ele seja cada vez maior. É verdade. É um governo das elites e, ao mesmo tempo, isso que você falou, Márcio, o governo está sendo conduzido nesse piloto automático, né? Que, independente dele, as coisas estão funcionando. Agora, algumas coisas, né? Primeiro, o Estado tem que continuar funcionando minimamente por conta dessas questões do piloto automático, desses funcionários de carreira que continuam trabalhando e fazendo a coisa funcionar. Agora, antes de passar para um vídeo do Rogério Marinho explicando a situação da ausência de Bolsonaro em Mossoró, eu queria ressaltar aqui, para Bruno e também para Márcia, alguns comentários que chegaram aqui no nosso YouTube, no vídeo de ontem, falando sobre se Bolsonaro seria bem-vindo ou não, né? Então, tem aqui o Felipe Eduardo dizendo que Bozo não vai vir mais para Mossoró. Seria corona ou câncer? Aí, por enquanto, Felipe, a informação tem a ver com o coronavírus. Na câncer ainda não se cogita isso. Antônio Magno diz o seguinte: estava até assistindo, mas previsão, segundo Folha de São Paulo, esse povo é muito mal informado. Incompetência de Guedes, cambada de comunista. Para lembrar, o PT assaltou o Brasil. Adoro! A economia... Ei, eu adoro ser chamado de comunista, eu fico orgulhoso. Só puxar aqui um livrozinho aqui do Rei Barbudo, ó. Chama de comunista! O Antônio Magno ainda diz assim... Chama de comunista! O Antônio Magno ainda diz assim: a economia passa por dificuldades devido ao coronavírus. Então, pronto, ele está explicando aqui. Aí o Lenilton... mas tem também aqui outro, viu, William?
Tem de Margaret Thatcher, viu? Ah, é. Não, aí já é conservadora extrema. É quase o Bolsonaro ontem dos anos 80. Reagan. Mas olha só, aí tem o Lenilton Silva que diz o seguinte: KKKK, Malvina, Santo Antônio, Alto da Conceição são pontos fortes de tráfico de drogas em Mossoró. Aí você quer que o presidente que combate o tráfico de drogas vá para esses lugares? Lula, quando veio inaugurar o muro, também não teve coragem de ir a esses lugares citados por você. Acho que ontem, né, Bruno? Nos comentários que a gente estava falando. Eu li esse comentário, William. Eu quero falar dele. Qual foi o nome da pessoa? Eu li esse comentário. Lenilton Silva. Aliás, eu li todos, mas esse aí em especial eu queria ver o seguinte. Vamos tratar as coisas do jeito que elas devem ser tratadas, certo? O presidente Lula, quando veio aqui inaugurar a UFESA, você queria que ele inaugurasse a UFESA aonde? No aeroporto? Você queria que o presidente inaugurasse a UFESA aonde? No Palácio da Resistência, na Câmara Municipal? Não, ele tem que inaugurar a UFESA na UFESA, né? Claro. Outro ponto, viu? Só para a gente pontuar. Tratar esses bairros como lugares meramente criminosos, terra de criminosos, é de um preconceito brutal. É como se todos os pobres do mundo fossem criminosos. Então, a gente precisa respeitar as pessoas mais pobres. Tem muita criminalidade nos bairros pobres? Tem, mas você não pode resumir a pobreza à criminalidade. A maioria das pessoas pobres são honestas. E muito mais honestas que muito riquinho, badalado em rede social. Então, vamos começar a respeitar os mais pobres. Segundo, viu, meu amigo? O presidente ele veio fazer entrega de equipamento na área de segurança e pesca. Por que tem que ser no Termas? Por que não lá no Largo do Ferro de Ingomar, onde Lula fez um comício em 2006, no segundo turno? Por que não lá na Estação das Artes, onde Lula fez um comício em 2017, fez um discurso? Por que tem que ser no Termas? Olhe, quando você escolhe fazer um evento no Termas, você escolhe que lado você está na história. Você prefere ir para um canto? Termas é um hotel que no imaginário popular é um lugar de rico. Para você tomar um banho na piscina do Termas é R$60. É um lugar inacessível, é distante para os mais pobres. Então, gente, vamos começar a respeitar os pobres. O presidente escolheu fazer um evento num ambiente fechado e elitista, porque Bolsonaro ele é um político que governa para os ricos. Muito bem, Bruno. Aí o Francisco Salles da Costa Neto diz o seguinte: quando o Haddad foi a Mossoró, Rosalba disse que ele não era bem-vindo, mandou desligar as luzes do aeroporto. O Guinelson Vieira diz o seguinte: o Bozo vai para o Termas, local de elite, cadê ele vir para a Estrada da Raiz? Aí eu complemento isso que o Bruno falou também. E o Wagner Moraes diz o seguinte: o só sobre essa grande. acusação aí, que quando o Lula veio, Rosalba mandou apagar o aeroporto, eu acho que isso é leviano com a prefeita. A prefeita nem esse poder tem de mandar apagar a luz do aeroporto, então acho que é uma acusação leviana contra a prefeita. É verdade, não tem nenhuma relação de Rosalba com essa questão do aeroporto, e muito menos com aquele episódio do Haddad. O Wagner Moraes diz o seguinte: o chororô é grande, fazer o quê, né? Eu não apoio nenhum nem outro, porque políticas são todos corruptos. Agora, eu faço uma pergunta: esse governo não tem nada de valor? É a pergunta tem não. Tem não. Diga aí. Aí o Dias Neto, para terminar, Bruno, os comentários, diz o seguinte: parabéns à governadora, que embora esteja uma posição política diferente do presidente, estará presente no encontro. No encontro que aconteceria, não é, Dias? A mesma já abordei esse assunto ontem. Olha o vídeo de ontem que vocês vão ver o que eu falei sobre a respeito disso. Muito bem. Então, continue participando, gente. Se inscrevendo no canal, a gente, sempre que puder, a gente comenta aqui. Mas vou voltar agora ao Márcio Alexandre. A gente gosta que a galera comenta. O negócio de comentar, a gente lê todos os comentários aqui, os a favor, os contra, né? A gente comenta também os comentários, tá? Para fazer uma interação enquanto a gente não inicia as transmissões ao vivo. Mas antes de passar para o Márcio, eu queria mostrar um vídeo aqui, que está no blog do Barreto, do Rogério Marinho, explicando a situação
do cancelamento da visita de Bolsonaro. Vamos lá. Ô, Bruno, o que se percebe aqui não foi só o coronavírus que cancelou, e eu vou passar isso para a Márcia também. Tem um fator importante aí, que é uma derrota que o governo sofreu no Congresso. Foi destaque na capa da Folha de São Paulo de hoje, vocês podem ver aqui. Congresso derruba veto e eleva gasto em 20 bilhões. Em derrota para o governo, o Congresso derrubou ontem veto presidencial à ampliação do BPC, benefício assistencial a idosos, carentes e deficientes. O Ministério da Economia estima um aumento de 20 bilhões nas despesas anuais. Na Câmara, Rodrigo Maia tentou impedir a manobra, vista por parlamentares como resposta a críticas de Jair Bolsonaro ao Congresso. Então, na verdade, o cancelamento da visita dele em Mossoró tem o coronavírus, a pandemia no mundo, que vai chegar no Brasil. Já se prevê que nas próximas 2 semanas os números de casos já estejam bastante elevados. É uma situação que vai sair do controle, segundo algumas autoridades, inclusive o secretário de Saúde do Rio, ele está prevendo uma situação parecida de pandemia, como está ocorrendo na Europa, no Brasil, nas próximas semanas. Mas também o que se mostra é o governo tentando uma articulação com o Congresso, porque o Congresso não tolerou muito aquele acordo que Bolsonaro está fazendo com os bolsonaristas, chamando todos para o protesto do dia 15 contra o Congresso e contra o STF. Bruno. E nós vamos falar com o primeiro, Márcio. Por favor, William, retome aí a questão inicial que você quer que eu faça observação, que eu estava muito atento aqui à sua observação sobre o corona e perdi um pouco o fio da meada em relação a onde é que você quer que eu inicie a minha fala. O orçamento, houve uma queda do veto do orçamento com relação ao BPC, que é aquele benefício continuado, né? E o Ministério da Economia acredita que vai aumentar em 20 bilhões e não sabe onde é que vai tirar o dinheiro. Mas acho que esse movimento foi político para tentar mostrar que o Congresso não vai, assim, aceitar tudo que Bolsonaro quer. A relação do Congresso com o Bolsonaro não é muito boa. Não. Aliás, já havia aquela queda de braço sobre o orçamento impositivo, os 30 bilhões, e aí o Congresso dá essa resposta com essa... Que é a questão, você vê como os políticos usam certos argumentos e certos fatos. BCP, benefícios de prestação continuada, são benefícios previdenciários, assistenciais para pessoas que estão em extrema pobreza ou muito perto dela. Aí olha só como os políticos usam isso para fazer o joguete político entre um e outro. Eu também acredito que se Bolsonaro tinha mesmo a ideia firme de ir a Mossoró, que a meu ver não tinha, e é preciso que o presidente comece a pensar em usar mais a institucionalidade, não só para insuflar movimentos, como foi feito com a SECOM, que a página da SECOM foi utilizada para chamar a população para a manifestação do dia 15, para além da responsabilidade do fato de estar colocando poderes, população contra poderes constituídos, tem um fato importante que é a manifestações no momento em que o coronavírus avança sobre o Brasil de forma muito forte. Enquanto o Ministério da Saúde faz os alertas de que as o presidente ignora com as suas bravatas, com a sua recorrente falta de consenso, recorrente falta de
análise social e recorrente falta de respeito a todo mundo. Bruno. William, me permita, sobre o comentário aí que o Barreto fez, sobre o comentário que o Barreto comentou, redundantemente, acho que é Lenilton, o nome do camarada, Sim. que falou sobre não ir à região periférica por conta de supostos e prováveis índices de violência. Eu espero que as pessoas mais próximas me comentem amanhã, porque eu estou falando aqui da periferia da periferia. Eu estou aqui do Nova Vida, conhecido como Malvinas, região periférica da cidade, que não sem motivo tem esse nome de Malvinas, porque já foi uma região violenta, mas não de criminalidade recorrente, como tráfico de drogas, etc, etc. Violência muito mais eventual entre pessoas, né? Tivemos muito homicídio no início da sua existência. E aí aqui na Malvina nós temos a professora doutora Suano Soares, né? Eu próprio saí aqui de uma favela aqui próximo para vir morar onde eu estou agora, moro aqui há mais de 30 anos. E, Bruno, não mostrei aqui o livro do Max, eu não sei se não tem, eu estou no quarto do meu filho, que fica no andar de cima, e essa é a mini biblioteca dele. A minha é lá embaixo, aqui ao lado da minha filha, para perceber que também na periferia as pessoas pensam, as pessoas têm livre-arbítrio de fazer o que querem, inclusive de sair da favela para se tornar alguém do ponto de vista do conhecimento, alguém do ponto de vista do respeito às pessoas, alguém do ponto de vista da humanidade. Então, para contribuir aí com a observação feita. Tá certo, Márcio. Ô, Bruno, sobre essa questão aí do orçamento... jornalista premiado, né, Márcio? Muito obrigado, meu cara. Você é um... Sabe o seu quanto. Então, olha só, Bruno. Eu queria que você falasse, Bruno, sobre essa questão aí. O Márcio explicou muito bem aí. Criminalizar a pobreza é preconceituoso. Não, isso não se deve nem se levar em consideração fazer uma relação de pobreza com criminalidade. Isso não tem sentido. Agora, Bruno, voltando ao tema que o Márcio também comentou sobre a questão do orçamento, que foi uma das questões que talvez tenha sido a principal questão atrelada a essa questão do coronavírus, a situação pré-pandemia, no mundo já é. A Organização Mundial da Saúde já decretou pandemia na Europa, lá está tendo vários transtornos por conta do coronavírus. Inclusive, amanhã, se ele conseguir uma entrevista com um médico moçoroense que mora no leste europeu, está sofrendo com isso, ele disse que vai participar do foro com a gente para explicar como é que está a situação lá. Mas fala aí, Bruno. Inclusive, isso já está afetando diretamente nossas vidas. A minha, pessoalmente. Eu estava de passagem comprada para ver o jogo do Brasil lá em Recife e vou ter um prejuízo de cancelar a passagem porque o jogo vai ser adiado. Então, eu já estou com esse prejuízo aí já causado pelo coronavírus. Você sabe que as empresas aéreas, elas querem que o consumidor se lasque. Se você marcou a passagem, não vai no dia, quer mudar a data, eles cobram uma taxa que é quase o preço da passagem. Então, assim, eles são cruéis. Essa questão do coronavírus. É preciso observar. Eu conversei com o general Girão hoje mais cedo. Olha, eu vou repetir, viu, William? O deputado federal mais acessível à imprensa é o general Girão. Disparado. E o mais difícil de encontrar é João Maia. João Maia e Natália. A Natália também é difícil, só que os assessores de Natália, pelo menos eles costumam dar retorno. Os de João não dão, não. Então, assim, Girão ele é bem acessível, ele sempre dá retorno. Eu conversei com o Girão logo cedo hoje. E vai estar a matéria também no blog. Talvez, quando você pegar se você assistir pelo blog mais tarde, você vai ver a matéria embaixo. Porque ela vai entrar depois antes desse vídeo. Mas Girão já me falou para mim que ele é a favor de adiar os protestos do dia 15 de março. É uma informação que eu estou dando em primeira mão aqui no programa. E também vou dar lá no blog. Assim que a energia aqui em casa voltar, né? E também tem o fator que o Bolsonaro deu uma declaração agora, tentando apaziguar a situação, dizendo que não convocou ninguém para fazer esse protesto do dia 15. Fui eu que convoquei. Na verdade, está se contradizendo, né? Porque ele convocou sim. Inclusive, a brigada bolsonarista está com a Vera Magalhães, que denunciou isso. Aliás, eu vou já pegar o cachorro que eu tenho aqui. Márcio, eu vou dizer que foi o meu cachorro que convocou. Márcio, fale, Márcio.
Até há pouco, antes da gente entrar ao vivo, a página da SECOM tinha convocação para o próximo dia 15. Pois é. Bruno, fala aí, então dessa questão do orçamento, aí, essa declaração aí do Rogério Marinho. Olha, o orçamento, esse problema do orçamento vem se arrastando desde fevereiro. Desde que voltaram as atividades do Congresso. Bolsonaro ele foi a favor do orçamento impositivo e agora ele quer mudar. Agora, vamos por parte. É um raro momento em que Bolsonaro tem razão. Por quê? Ele não merecia ter essa razão. Porque quando era com Dilma, ele queria que ela se lascasse. Ele não teve a capacidade de ponderar-se da oposição. Por que ele tem razão? Já existe as emendas impositivas para as emendas individuais. O que é que o Congresso queria? Ele queria pegar e botar as emendas de bancadas, que são as emendas consensuais, que cada estado tem. Então, ele queria pegar aquelas emendas e também transformar elas em impositivas. E isso geraria ia transformar o Brasil num parlamentarismo branco. Esse é praticamente um parlamentarismo no Brasil. Você tirar o poder de execução orçamentária do governo. Então, o governo ia ficar praticamente com um custeio da máquina e só. Então, não pode. Então, eles fizeram o quê? Eles fizeram um acordo. Qual era o acordo? Eles mantêm o veto do presidente a isso. Lembre-se, as emendas individuais continuam sendo impositivas, com 50% delas destinadas à saúde. Foi feito o acordo para que o veto às emendas de bancada impositivas fosse mantido. Em troca, o presidente mandaria uma lei complementar. Nessa lei, ele garantia que na execução orçamentária, as emendas de bancada, o governo teria o poder de contingenciar as emendas. Elas seriam impositivas, mas com o governo podendo contingenciar. Ou seja, na prática, não seria impositiva. Seria o mesmo de sempre. Mas mudaria só o texto. Para eu poder concluir, porque com calor fica um pouco difícil de raciocinar. Para quem não tá, para quem pegou agora, a gente está sem energia aqui em casa, está faltando energia aqui no condomínio que eu moro. O que acontece? O presidente, ele tem razão. O problema é a forma como ele conduz. Ele fez um acordo de mandar esses projetos. Em troca, ele não convocaria os protestos do dia 15. O acordo foi celebrado na quarta-feira. O que ele fez no sábado? Sábado agora. Convocou as manifestações lá na parada em Roraima. Então, a credibilidade do presidente foi para o chão. Qual é a reação do Congresso? A reação do Congresso é enfiar os contrapesos no presidente. Ontem, a derrubada do veto do BPC foi um dos contrapesos usados. Repito, o Congresso tem legitimidade para isso. O presidente precisa entender que não se governa seu Congresso. Você tem que fazer um jogo democrático. Ele quer ser Trump, só que lá nos Estados Unidos, o sistema é bipartidário. Então, ele não precisa negociar tanto como se negocia aqui, onde o sistema é multipartidário. Chegou a informação agora, Bruno, confirmando que o Fábio Van Garten está com coronavírus. E o Fábio Van Garten estava com o presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, pode ser também que a relação de Bolsonaro não ter vindo para Mossoró tenha alguma coisa a ver com uma certa quarentena assim, do presidente. Vamos tentar ainda ver se isso tem uma relação. Mas só o fato do Van Garten estar acompanhado... Só para concluir. Pode falar. Fábio Van Garten ontem xingou Mônica Bergamo porque ela deu essa notícia, acusando de imprensa, de mentir, de fake news, e no fim era verdade. Então, parabéns aí para Mônica Bergamo, parabéns também para Vera Magalhães, que furou. E, voltando só aquele assunto do presidente Bolsonaro, ele precisa ler esse livrinho aqui, ó. Presidencialismo de coalizão, para ele entender que negociar não é corrupção. Certo? Ele precisa ler esse livrinho aqui. Só que ler não é muito forte do presidente, né?
Bruno, é o seguinte, eu queria compartilhar. Sim, pode falar, Márcio. Pode falar, Márcio. O Bolsonaro não vai ler esse porque ele leu ou os assessores dele leram Como as Democracias Morrem, do Ziblatt e do Levitsky. Aí é mais importante para ele. Tem aqui, está na estante da frente, já li. Não, Bruno? Eu acho que alguém leu para ele, alguém leu e falou para ele o povo do livro O Povo contra a Democracia. Também falou desse livro. Então, assim, ele tá fazendo, ele quer, olha, eu sigo a linha do cientista político Alberto Carlos Almeida. Bolsonaro tem tentações golpistas, mas as instituições, mesmo evitando o confronto direto, as instituições estão funcionando. A maioria dos projetos do Bolsonaro foram derrotados na Câmara ano passado e no Senado. O STF autorizou a investigação de Flávio Bolsonaro. Então, as instituições estão funcionando. Bolsonaro vai testar as instituições até onde ele puder. É verdade. Eu queria só compartilhar também para vocês comentarem, gostaria que o Bruno e o Márcio comentassem. Esse material aqui na capa da Folha de São Paulo, que saiu aqui, Paulo Guedes, ele está aproveitando a situação do coronavírus, né, o terror, o pânico de algumas pessoas, para impor as reformas. Olha só como uma coisa interessante, como ele está aproveitando o momento e não esquece as reformas que vai beneficiar a elite por nada, nem coronavírus, tira isso da cabeça. Olha só o que diz aqui a chamada da Folha. Para Guedes, vírus pode tirar 1 ponto percentual do PIB. Em reunião ontem à noite entre ministros e lideranças do Congresso, Paulo Guedes declarou ainda que o quadro do coronavírus é de extraordinária gravidade e que a solução é política, insistindo nas reformas. O que você acha, Bruno? E depois, Márcio. Eu acho que é oportunismo. Até agora, olha, se fez a terceirização, vai gerar emprego, não gerou. Fez a reforma trabalhista, modernização das leis trabalhistas, não gerou emprego. Reforma da Previdência, não gerou emprego. Eu estou fazendo aqui, mostrando que eles prometem uma coisa, quando eles conseguem, o que eles prometeram não é entregue. O discurso liberal, quando eu digo isso, eu vejo que eu estou certíssimo quando eu digo isso, quando eu vou no Twitter e digo, o discurso liberal está entrando em descrédito, porque cada promessa de benefício em troca de reformas resulta em desemprego. O que eles prometem não está sendo entregue. Qual é a reação dos liberais no Twitter comigo? Falar do governo do PT. Então, é total falta de argumento e que reforça que eu tenho razão na história. Márcio? William, foram exatamente esses pontos que eu abordei na coluna de ontem, no portal do RN. Só para o ouvinte que está nos assistindo, que vai nos assistir, aí eu escrevo as segundas, quartas e sextas, e a minha coluna de ontem foi as reformas, a inércia e as consequências. Porque, como o Bruno disse, e eu fiz essa observação na coluna, não tivemos os empregos prometidos nem na reforma trabalhista, nem na terceirização. Tivemos os malefícios com o ferimento de morte da aposentadoria, e aí nós temos a próxima da pauta, que é a reforma administrativa. Ou a população, e ela não diz respeito apenas aos servidores públicos, as reformas não dizem, as pessoas pensam que essas reformas, elas só atingem a quem está diretamente ligadas a ela. Acha que a reforma da Previdência é só para quem vai se aposentar, o servidor público. Achava que a reforma trabalhista seria apenas para quem tinha carteira assinada. O mundo jurídico, as ações trabalhistas caíram demais, então já tem advogado pensando em como mudar a sua especialidade, porque ações trabalhistas estão caindo vertiginosamente. E a reforma administrativa, ela não vai atingir apenas aos servidores federais. E talvez não apenas os servidores estaduais e municipais. Aí eu tenho dito que é necessário que toda a sociedade ela se mobilize para que, em sendo necessária a reforma, e aí é preciso que venha um dado sem falseamento, como aconteceu com a reforma da Previdência. A gente sabe que se mentiu demais para que a reforma da Previdência tivesse aprovação popular e, no final, fosse aprovada no Congresso.
Então, que a reforma administrativa, se for necessária, que se mostre com dados verídicos a sua necessidade, e aí as pessoas tenham colocado regras gerais, porque quando o governo federal faz a reforma, ele estabelece regras gerais, depois os municípios e os estados é que vão fazer as regras que se adequem à sua realidade. Então, ou a gente luta para que nós tenhamos regras gerais mais brandas, para não acontecer, por exemplo, o que está acontecendo com a reforma do Estado. A reforma necessária é obrigada, as pessoas não leram o projeto, nem a lei, a emenda constitucional que fez a reforma da Previdência, e não sabem que os estados, por exemplo, são obrigados agora a fazer. E tem algumas indexações muito mais importantes que é preciso que as pessoas vão ler, vão se apropriar para entender por que é preciso fazer certas reformas. Por isso que eu insisto. Ou a gente vai às ruas, ou as pessoas se mobilizam e fazem o contraponto para que a reforma administrativa ou caia, se for o caso, ou então que seja aprovada com regras gerais que permitam um mínimo de dignidade no serviço público, que, a meu ver, até agora, pelo que está posto, não teremos isso. Muito bem, Márcio, Bruno, vamos encerrar aqui o programa? Vamos. Estou doido para poder tomar um banho. Pensa no calor. Hoje a gente teve um pouco, assim, sentiu um pouco aí a precariedade da situação de Bruno aí, mas o programa saiu mesmo assim, Bruno caiu suando. E eu também queria agradecer a participação de Márcio Alexandre, professor, jornalista, editor do Portal do RN, pela participação. O Portal do RN, que também é um parceiro do Foro de Moscou, retransmite todos os dias os nossos episódios. Obrigado por sua participação, viu, Márcio? Estou à disposição, muito feliz com o convite, muito feliz em partilhar com vocês aqui algumas informações e comentários e dizer, já na condição de professor, que a greve do Estado, infelizmente, continua. O governo tem tentado estabelecer uma narrativa para apresentar o seu ponto de vista. O governo lançou ontem um chamado Educação em Pauta, em que ele traz dados e informações sobre por que da incapacidade momentânea de se conceder o reajuste na íntegra. É importante que as pessoas leiam para que possam construir opinião, e não apenas a partir do que os outros dizem ou a partir do que os outros monitoram. Então, dizer que a greve continua, o governo continua querendo dialogar, né? E aí esperemos que se chegue a um bom termo mais próximo possível. Agradecer a vocês e dizer que estamos à disposição, tanto eu, fisicamente, pessoalmente, quanto o Portal do RN. E vamos continuar, gente. Agradecer a participação de Márcio. Queria agradecer a participação de Márcio, reiterar minha admiração por você. Mútua. Eu, estagiário, trabalhei contigo lá no Mossoroense. Você foi um dos meus professores. Aprendi muito trabalhando contigo. E deixo aqui meu reconhecimento a seu histórico profissional. E encerrar aqui, pedir desculpas aí pelo incômodo. Bateu uma nuvem aqui, diminuiu a iluminação aqui no quarto, pela janela, que a gente hoje está usando luz natural. Mas agradecer aí a sua participação, a audiência do nosso público. Quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, bota o dedinho para cima. Se não gostou, bota o dedinho para baixo. Comente. Eu quero ver o que você pensa sobre o que nós comentamos aqui. Concorda? Discorda? Se discordar, a gente vai ver em que ponto você tem razão. Se concordar, a gente vai ver em onde se você também exagerou. Então, a gente não quer só afago, também não quer só a detonação. A gente quer que você participe. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã. É isso aí, gente. Continuamos a subir esses likes aí. Continue participando, assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify. Vamos se inscrever para concorrer a esses 5 livros aí que o Bruno está mostrando. Siga a gente no Instagram, @Agência Moscou. E vamos lá, participe, comente, que a gente vai trazer esses comentários aqui para o ar. William, só uma coisa rapidinho. Passa o vídeo para frente, viu? É importante. Sim, compartilhe os vídeos, realmente. Aproveite, se você gostar dos vídeos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp aí para todo mundo assistir também. Então, gente, até amanhã. Até amanhã, Márcio. Obrigado, Márcio, pela participação. Até amanhã, Bruno. Um abraço.